Meus irmãos, nós estamos expondo o livro do profeta Oséias, mas por uma diversidade de motivos eu não consegui estar preparado o suficiente. Até faltou luz na minha casa hoje. Eu não consegui estar preparado o suficiente para trazer a mensagem que estava preparando do profeta Oséias. Então, resolvi trazer uma outra mensagem, essa já estava pronta, que se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. O Senhor sabe da sua providência, dos motivos de não ter conseguido completar essa tarefa, mas, mediante a graça do Senhor, nós vamos ter pregação da palavra do Senhor, naquilo que está no primeiro capítulo da carta aos Filipenses, do versículo 1 até o versículo 26. Então, peço que os irmãos abram a Escritura, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Ouçamos a palavra do Senhor. Deus está falando com sua igreja. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo o que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração: que o amor de Deus aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. É verdade que alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, porém, pregam Cristo por interesse pessoal, não de forma sincera, pensando que assim podem aumentar meu sofrimento na prisão. Mas que importa, uma vez que, de uma forma ou de outra, Cristo está sendo pregado, seja com fingimento, seja com sinceridade. Também isto me alegro, sim, me alegrarei, porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero. Assim, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo o desejo de partir
e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença, de novo, no meio de vocês. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, é a Tua palavra que está aqui aberta e desejamos ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito Santo fale conosco e que sejamos transformados e edificados por Ti mesmo, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, boas amizades são coisas maravilhosas. Eu não sei se vocês têm bons amigos, pessoas com quem contar. Pessoas que vocês entrelaçaram os afetos, o amor, e mesmo à distância, e talvez às vezes por um período longo de distância, a si mesmo, quando se reencontram, é como se não houvesse passado esse tempo todo que havia passado verdadeiramente. Recentemente, quando estive em viagem para a Bahia, para a Feira de Santana com a minha família, eu passei por uma cidade chamada Paulo Afonso, cidade na Bahia, onde há uma represa ali da Chesf, a cidade toda envolvida ali com a empresa da Chesf. E há ali um amigo muito querido, alguém que Deus usou nos meus inícios ali dos estudos teológicos, quando ainda professava uma fé muito diferente da que eu professo hoje. E esse irmão querido foi usado por Deus várias e várias vezes, fomos colegas de seminário e estreitamos muito os laços de amizade. Mas já havia alguns anos, longos anos, que não nos encontrávamos. E com alegria pude encontrar com ele, com sua esposa, e poder assim passar um tempo, ainda que pequeno, mas valioso, de amizade, de conversas. E como foi bom isso. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, ele também está com saudades. Ele tem em Filipos amigos queridos, pessoas que o Senhor entregou em suas mãos num relacionamento afetuoso, quando iniciou o trabalho de plantação naquela cidade, onde iniciou a evangelização na Europa, o Senhor fez com que ele desenvolvesse bons amigos. Mas agora, à distância, muito provavelmente o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta em Roma, na sua primeira prisão. Ao que tudo indica, na história, o apóstolo Paulo teria sido liberto por um período, ainda em Roma, mas depois uma segunda prisão foi-lhe dada, e dessa vez a última, quando é exatamente o momento que ele escreve a segunda carta a Timóteo, onde ele já está convencido de que não sairá daquela prisão vivo. Sabe dos planos, ou pelo menos aparentes planos, de Nero César, e está convencido de que o tempo dele de ser entregue como mártir, como libação ao Senhor, ele diz, era chegado. Mas ainda não era esse momento. Paulo estava preso nessa primeira prisão em Roma. Como os irmãos sabem, pelo menos aqueles que nos acompanharam na exposição do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo tinha a intenção, de fato, de chegar a Roma, inclusive estender a sua ida até a Espanha. Não era bem assim como Deus havia colocado na história de Paulo. Paulo termina indo a Roma prisioneiro, exatamente por causa da pregação do Evangelho. E agora, em sua primeira prisão, ele escreve esta carta. Essa carta a uma igreja querida, de amigos. A igreja dos Filipenses foi fundada na segunda viagem missionária de Paulo, quando ele tem uma visão que faz com que ele devesse passar
a região da Macedônia e fosse até as regiões da Europa. E é exatamente ali em Filipos, isso é relatado em Atos capítulo 16, que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, com o próprio evangelista Lucas, que está registrando em seu livro dos Atos dos Apóstolos o que estava acontecendo, e Silas, caminham os 4 em direção à Europa. E ali eles iniciam o seu trabalho de evangelização, como era a tradição do apóstolo Paulo, primeiramente aos judeus. Eles encontram uma região, uma sinagoga, também chamada de casa de oração. Naquele momento que eles vão ali para pregar a palavra de Deus aos judeus, eles encontram uma reunião de mulheres. E dentre essas mulheres que ouvem do Evangelho, há uma em especial, uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, uma forma de vida que lhe dava uma boa condição financeira. A púrpura, que era uma cor usada na tintura das roupas, era de fato um artigo de luxo. E portanto essa mulher, ela tinha um trabalho que lhe dava boas condições, e muito provavelmente foi ela a mantenedora do próprio ministério do apóstolo Paulo ali no início com Filipos, com a cidade de Filipos. Há também uma situação curiosa nessa cidade, quando uma mulher adivinhadora, por causa de um espírito de adivinhação que lhe possuía, que dava inclusive muitos lucros aos seus senhores, essa mulher era uma escrava, que servia a esses senhores por meio dessa adivinhação. Ela começa a falar com os discípulos, com os apóstolos, e então naquele diálogo, o Senhor usa esses irmãos e eles expulsam o demônio que servia a essa mulher para a adivinhação. Por causa disso, um grande problema se instaura, eles são presos, açoitados, e também nós temos a conversão do carcereiro, quando que um grande milagre acontece, as portas estão abertas e os prisioneiros não vão embora. O milagre é grande, meus irmãos. Pessoas que estão presas não saem da cadeia, mesmo com os portões abertos. O carcereiro que estava pronto para se matar é impedido pela voz de Paulo, que ordena que ele não faça mal algum a si mesmo, porque Deus estava ali para salvá-lo e salvar a sua família. Meus irmãos, foi um grande trabalho de evangelização, e Deus de fato usou a vida de Paulo e de seus amigos para pregar a palavra naquela cidade, e Deus realmente converteu pessoas, e aquela igreja era uma igreja que vivenciava o evangelho. Ela cuidou de Paulo, ele vai falar isso em outros momentos da carta, ela cuidou de Paulo financeiramente, quando ele estava pregando o evangelho já em outras cidades, enviando inclusive donativos, quando souberam que ele estava preso. E aqui preso, ele recebe a visita de um irmão daquela igreja, chamado Epafrodito. E esse irmão, levando consigo uma boa oferta para sustento de Paulo, também leva informações da igreja para Paulo, que agora, tendo ouvido com alegria sobre o que estava acontecendo a respeito dos seus amigos, pode escrever essa carta. Ele escreve a carta, entrega a Epafrodito, que agora volta a Filipos para poder ler aquela carta que havia sido escrita por Paulo. Esse relacionamento de amor e de amizade envolve também um compromisso, porque o próprio Epafrodito, quando leva a oferta para o apóstolo Paulo em Roma, tem uma doença, é acometido de uma grave doença, e por causa disso ele estava à beira da morte. Inclusive os irmãos de Filipos souberam disso. Estavam preocupados, e essa carta é uma forma, inclusive, de Paulo acalmar aqueles irmãos e dizer: olha, está aqui Epafrodito, ele está levando a carta, mas deixa eu contar para vocês um pouco do que aconteceu. Se os irmãos depois lerem a carta, verão como que ela é acompanhada de um intrínseco relacionamento de amor de Paulo para com aquela igreja, ao mesmo tempo que ele
reconhece-se como líder, pastor daquela igreja, inclusive exortando duramente em situações graves que estavam ali acontecendo. Mas aqui, nesse primeiro capítulo, que nós encontramos um pouco da história que Paulo deseja contar a respeito dele mesmo para aqueles irmãos, mas muito mais do que isso. Ao falar sobre a comunhão, a amizade com esses irmãos, nós encontramos aqui de fato um exemplo do que nós, enquanto igreja, deveríamos vivenciar no relacionamento de comunhão uns com os outros, na preocupação de intercessão, de ações de graças pela vida de nossos irmãos e do próprio testemunho de fé e de proclamação do Evangelho e de como isso traz alegria e júbilo para aqueles que caminham na fé de Jesus Cristo. E é com esse tema que vamos trabalhar nessa noite. Primeiramente, o apóstolo Paulo tem ações de graças para fazer a respeito dessa igreja. É isso que a gente encontra nos versículos de 1 a 8. Paulo diz mesmo, ele mesmo diz juntamente com Timóteo: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Paulo começa com essa saudação, é a saudação clássica, onde ele entende que há aqui um tema teológico a ser tratado. Em outros momentos eu já falei sobre isso aos irmãos. O apóstolo Paulo, ele inaugura essa forma de saudação. Na cultura judaica, era comum que as pessoas, e ainda hoje é assim, se saudem com a palavra paz. Eles cumprimentam uns aos outros com a expressão shalom. E shalom não significa simplesmente paz como ausência de guerra, mas paz como algo que entende, está tudo bem com você. É um cumprimento comum, mesmo em Israel, ainda nos nossos dias. Por outro lado, os gregos tinham o costume de cumprimentar usando a palavra graça, charis, no grego. E, portanto, ao se cumprimentarem uns aos outros, falavam da graça. E o apóstolo Paulo junta os dois cumprimentos, inaugurando o cumprimento cristão. Não é judaico, como o shalom, nem é grego ou helênico, como o charis. Ele, então, inaugura a expressão graça e paz. Não simplesmente porque entende que isso é um desejo do seu coração, ainda que seja, mas porque entende que a igreja é composta exatamente de pessoas que pertencem aos dois grupos, gentios e judeus. E os dois devem estar em harmonia e convicção da mesma fé em Jesus Cristo, e dependentes da mesma graça e da mesma paz. Há uma curiosidade aqui no primeiro versículo, porque o apóstolo Paulo cumprimenta a igreja e especificamente fala a respeito dos presbíteros, que ele chama aqui de bispos, expressão que refere-se ao mesmo ofício, bispos, presbíteros ou pastores, e diáconos. E é a única vez em todo o Novo Testamento que as duas expressões ocorrem juntas, bispos e diáconos. Claro, ele vai falar sobre os dois ofícios lá na primeira carta a Timóteo. Quem está acompanhando a nossa exposição pela manhã já viu isso. Mas aqui ele usa as duas expressões, os presbíteros, os bispos da igreja e os diáconos. Em outras cartas ele vai falar especificamente somente dos bispos. Não dá para saber exatamente por que Paulo resolveu falar da junta diaconal aqui. Talvez seja porque ele tinha um carinho especial por aqueles diáconos. Talvez porque ele entendia que era importante citá-los naquele momento, porque talvez houvesse alguma situação, algum problema. Não devemos especular muito, mas saber que a carta é para, de fato, a igreja como um todo, e especialmente para a liderança daquela igreja, porque Paulo está convencido de que instruções importantes deveriam ser dadas para o caminhar daqueles irmãos. Ele tem muitos motivos de alegria, e ele se lembra disso. Paulo está preso. Motivo de tristeza ele tem muitos. O apóstolo Paulo
está preso por pregar o evangelho, meus irmãos. Ele não sonegou impostos, ele não cometeu nenhum furto, nenhum assassinato. Ele simplesmente pregou a palavra de Deus, chamou homens ao arrependimento, proclamou que Jesus Cristo é o único Senhor. E o que lhe foi como recompensa? A prisão. Ele está preso. E lá da prisão, motivos não lhe faltam para entristecer-se. Mas quando recebe a visita de Epafrodito, trazendo informações sobre a vida daqueles irmãos de Filipos, como isso lhe traz alegria. E de fato a palavra alegria surge na carta aos Filipenses várias vezes, a ponto inclusive de muitas pessoas chamarem essa carta de carta da alegria. Esse não é o tema exatamente principal do apóstolo Paulo, mas ele muitas vezes fala da alegria e de como ele se alegra ao ouvir falar sobre a vida daqueles irmãos, de como Deus tem trabalhado na vida daqueles irmãos, inclusive proclamando o evangelho, sabendo que desde o começo eles foram cooperadores do evangelho, mas também agora continuam a fazer isso, porque aquele que começou a boa obra há de completá-la. Isso é maravilhoso, observarmos que é o mesmo Deus que continua agindo, mesmo na ausência de Paulo. Meus irmãos, isso era um motivo de grande alegria para Paulo, porque enquanto líder, e essa é uma convicção que todos nós, pastores, presbíteros, diáconos da igreja, precisamos ter, que nós, de fato, somos chamados por Deus para sermos inúteis. Nós somos chamados pelo Senhor para demonstrar toda a nossa irrelevância à igreja, porque quem é relevante é Jesus Cristo. Meus irmãos, se aprover ao Senhor que amanhã eu venha a me encontrar com Cristo, eu morra, simplesmente essa igreja aqui que eu pastoreio, que o Senhor me presenteou para pastorear, não acaba. Os irmãos continuarão recebendo da parte de Deus graça, e continuarão servindo ao Senhor, e Deus levantará outros irmãos para guiá-los em sua palavra. E a alegria de todo líder deve ser exatamente saber que ele não é insubstituível. Que se o Senhor quiser tirá-lo dali, levá-lo para outro lugar, simplesmente é da vontade do Senhor, e assim será. E essa é a alegria de Paulo. Ele sabe que o tempo que passou com aqueles irmãos foi um tempo proveitoso e maravilhoso, mas ele está distante. E Deus continua agindo. O evangelho continua sendo pregado. A igreja continua crescendo. É curioso isso. Eu já vi situações em que certos pastores, especialmente pastores, vou falar da minha classe, quase ficam entristecidos, porque depois que deixaram o pastoreio de alguma igreja, ela começa a caminhar bem, às vezes a crescer mais do que quando ele pastoreava, ele fica triste. E que tolice a nossa, não é? Paulo se alegra, porque a igreja está crescendo, porque o Senhor tem usado aqueles irmãos, e ele pode assim, ele mesmo diz, completar a sua alegria. Isso é motivo de oração para ele. Olha só que bênção. O que Paulo faz, ele não fica triste. Ele ora. Com gratidão no coração pela vida de cada um daqueles irmãos. Ele tem tempo de sobra, ele está preso. Então ele tem tempo para orar nominalmente por cada um daqueles irmãos que a memória lhe traz. Ele assim pode manifestar a comunhão, o amor, o afeto com intercessão. Isso é algo, de fato, que deveríamos perceber com alegria no nosso coração e aprender do apóstolo Paulo. Meus irmãos, se quando eu falei para você que você tinha amigos, pessoas que você, às vezes, trouxe à sua mente quando eu falei de afeto, e você não gasta tempo orando por essas pessoas, você está falhando na sua amizade. Sua amizade precisa melhorar. Bons amigos intercedem. Bons amigos se alegram
e com gratidão no coração podem dar ações de graças ao Senhor em oração a Deus. Nós precisamos gastar mais tempo orando por aqueles que amamos, porque isso é uma demonstração de amor. No culto, na nossa liturgia, nós temos um momento adequado para oração de intercessão. Mas, meus irmãos, são alguns minutinhos que nós gastamos aqui intercedendo. Muito tempo mais deveríamos gastar em casa, orando, intercedendo pelos nossos irmãos. E se você não sabe de nada que está acontecendo com o seu irmão, então mande uma carta. Se você quer saber mais rápido, mande um WhatsApp. Mas o ponto é, orar, interceder, faz parte daquilo que chamamos de amor. Daquilo que compreendemos com respeito a nosso chamado de afeto e amizade. Essa comunhão, portanto, fazia com que Paulo percebesse que ele poderia até mesmo participar com eles daquilo que estavam vivenciando. E a alegria de perceber que até no seu sofrimento, eles também podem participar juntos. Veja o versículo 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo, pois Deus é testemunha da saudade que tenho de todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Ele reconhece que aqueles irmãos, por causa do amor, participam do sofrimento dele nas cadeias. E isso faz parte da nossa vida de afeto, meus irmãos. A gente sofre junto. Dói junto. Quando a gente ama amigos, irmãos em Cristo Jesus, que por algum motivo estão passando por necessidades, a gente sente na pele como se fosse com a gente, porque participamos dessa mesma graça, desse mesmo sofrimento. Mas Paulo é consolado exatamente por causa da alegria das coisas que tem ouvido a respeito deles. Ele também intercede por esses irmãos, rogando que eles possam desfrutar ainda de um amor maior em Deus, de mais conhecimento no Senhor, clamando pela vida deles, intercedendo por cada detalhe, para que frutifiquem para a glória de Deus. Levar Deus a sério nesse sentido, para o apóstolo Paulo, é, intercedendo por eles, fazê-los reconhecer o chamado que tem de conhecer mais de Deus e de viver mais as coisas do Senhor. É nesse sentido que Paulo, então, entra um pouco mais sobre a sua vida. E a partir do versículo 12 até o versículo 26, Paulo vai testemunhar um pouquinho daquilo que ele tem sofrido. Então, agora, tendo recebido as informações por Epafrodito, ele agora também compartilha sobre aquilo que tem vivido ali na prisão. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. Meus irmãos, como eu disse, Paulo está sofrendo, ele está na prisão. E entendam, a prisão num período como esse, do Império Romano, não é um spa. Não há garantia alguma de 3 refeições ao dia, não há um Ministério dos Direitos Humanos para visitar as cadeias e saber se eles estão ali sendo bem cuidados pela polícia prisional. Nada disso aí não. O apóstolo Paulo está preso. Ele teve um período até mesmo preso domiciliar, podendo desfrutar de uma certa vantagem. Mas, de fato, estar preso sempre será ruim. E ainda mais por pregar o Evangelho. Mas há alegria, entenda, na prisão. Porque Paulo diz que o sofrimento dele tem contribuído
para que Cristo seja pregado. Ele não nos dá detalhes, mas ele fala que mesmo a guarda pretoriana já conhecia o seu caso. A guarda pretoriana, meus irmãos, era a polícia de elite do Império Romano. Era um grupo que, em muitos casos, servia inclusive de segurança para o próprio imperador. Portanto, alguns desses da guarda pretoriana estão muito próximos ao imperador. Em outro momento, na própria carta, Paulo mencionará que já foi pregado o evangelho na casa de César. Dentre os familiares do imperador César, já havia aqueles que conheciam e amavam a Jesus Cristo. E que alegria não será outra do apóstolo Paulo, senão em saber que mesmo preso, mesmo sofrendo, Cristo está sendo exaltado. Mesmo diante de suas algemas, dos impedimentos de sua liberdade, o evangelho não está preso. Ele está sendo pregado, e como isso dirige o coração de Paulo, inclusive os motivos de sua alegria para com aqueles irmãos em Filipos. Portanto, ele estimula aqueles irmãos a continuarem a pregar o evangelho, porque se ele, preso, pode se alegrar com isso, eles que estão soltos também podem. Assim, com maior ousadia, pessoas estavam sendo estimuladas a pregar o evangelho. Essa ousadia, ela é curiosa, porque ao mesmo tempo que eles testemunham que o líder, o apóstolo Paulo, está preso, eles, ao invés de fugirem, de correrem, o Espírito Santo lhes dava ainda mais ousadia para pregar. Talvez na ideia de que, olha, Paulo não está aqui, então a gente tem que fazer mais. Porque se ele que era um evangelista voraz, assim, que onde passava estava pregando o evangelho, a gente tem que fazer mais do que ele poderia fazer, porque está preso. Há um testemunho bonito da igreja cristã primitiva, e uma citação famosa, que fala a respeito da perseguição contra os cristãos, e da dureza dessa perseguição que levou muitos às arenas, sendo mortos de várias e várias maneiras. E a citação diz o seguinte, que o sangue dos mártires é a semente do evangelho. Enquanto que muitos estavam sofrendo, um pouco tempo depois aqui dessa carta de Paulo, a perseguição ela se acentuará bastante, e a igreja passará realmente por situações terríveis de perseguição. Então, enquanto muitos estavam morrendo, a igreja crescia, meus irmãos. E Paulo já testemunhava disso, ainda que a perseguição não fosse tão severa quanto aquela que ele vai testemunhar em breve. Muitos estavam sendo estimulados a pregar o evangelho. No entanto, há uma coisa interessante aqui. É que Paulo comenta que esse estímulo de pregar o evangelho fazia com que dois grupos se formassem. Um grupo que pregava a palavra de Deus, convencido de que ao fazer isso trazia alegria ao apóstolo Paulo, amigos de Paulo, e outros, ele diz, pregam a Cristo por inveja. Muito curioso isso. Havia aqueles que não gostavam de Paulo na igreja cristã. E dentro desse grupo, havia de fato aqueles que estavam pregando o evangelho. E talvez eles queriam causar algum tipo de ciúme. Como aquele que eu mencionei, do pregador, do pastor, que ficou triste porque a igreja, depois que ele saiu, estava crescendo mais do que quando ele estava. Então talvez alguns desses fizessem assim, Paulo está preso, vamos fazer o seguinte, vamos pregar mais ainda o evangelho. Vamos ver mais gente se convertendo, para ele perceber o quanto ele não presta. O quanto que não serve nada. E sabe o que acontece? Paulo diz assim, que importa? Eu fico ainda mais feliz porque o evangelho está sendo pregado.
É exatamente isso que vai acontecer no coração de Paulo, e ele comunica isso aos irmãos de Filipos. Mas, queridos, deixe-me explicar algumas questões, porque esse texto muitas vezes é mal entendido. Isso está aqui no versículo 15. É verdade que alguns, observe aí, alguns proclamam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Eu já ouvi algumas pessoas tentarem explicar esse texto, dizendo que, olha só, não importa, a gente não tem que ficar julgando as pessoas que estão aí pregando a Bíblia na televisão, em outros lugares, porque o que importa é que Cristo está sendo pregado. Paulo diz isso. Mas não é bem isso que Paulo está dizendo. A gente precisa ajustar um pouquinho, refinar a nossa interpretação aqui. Meus irmãos, em outros momentos, inclusive hoje pela manhã, o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo outra carta, essa a Timóteo, fala contra falsos mestres. Os irmãos podem, aqueles que não estavam aqui de manhã, depois podem assistir a nossa transmissão. Portanto, Paulo não está falando aqui da pregação de um falso evangelho. Preste bem atenção. Paulo não está se confundindo nas palavras, não. Ele tem bastante tempo para escrever e reescrever a carta, ele sabe o que ele está falando. E o Espírito Santo está conduzindo isso aqui. Paulo está dizendo que eles estão pregando Cristo por inveja e por divisão. Mas eles estão pregando quem? Cristo. Isso significa que Paulo aqui não está falando de grupos sectários que estavam ensinando uma falsa doutrina e porque estavam usando o nome de Jesus, tá bom. Não é isso. O que ele está falando é de grupos que por motivações egoístas estavam pregando o genuíno evangelho e assim ele pode se alegrar. Portanto, de fato, convencido de que é Cristo que está sendo pregado, ele mesmo pode se alegrar, mesmo que as motivações desses irmãos não sejam das melhores. Como que isso pode acontecer? Bom, nós podemos pressupor aqui algumas coisas importantes. Pregar a palavra de Deus de forma genuína pode sim acontecer com motivações erradas. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Às vezes a gente vê alguns grupos evangélicos com uma motivação assim meio animadora de evangelização, e eu já vi coisas mais ou menos assim. Não, a gente tem que evangelizar, temos que pregar, porque aí a gente bota no relatório quantas almas a gente converteu, e aí vai lá e leva para a sede, e então lá vai ter o nosso nome estampado, porque o nosso grupo foi aquele que pregou mais o evangelho e mais pessoas se converteram. Isso pode acontecer? Pode, acontece pra caramba. Acontece muitas vezes. A motivação está errada? Com certeza. Mas se é Cristo que está sendo pregado, louvado seja o nome do Senhor. Ainda que a motivação esteja errada. Precisa ajustar a motivação. Com certeza, Paulo não está elogiando esses irmãos. Por isso, isso não é um vale-tudo da evangelização, não. Isso é, de fato, uma convicção de que, independente da motivação, se Cristo está sendo pregado, Deus seja louvado. Portanto, Paulo pode se alegrar, até mesmo naqueles que intentam mal contra ele. Mas, de fato, ele entende que o sofrimento que ele tem passado é um sofrimento para a glória do Senhor. É um sofrimento que honra e glorifica o nome de Deus. Veja o versículo 19. Porque estou certo de que, pela súplica de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda a ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Entenda, Paulo não sabe o que vai acontecer com ele, meus irmãos. Ele não sabe se vai dar na telha do imperador
e querer condená-lo à morte. E ele está certo de que se em vida ou morte Deus é glorificado, tá bom. Perceba, meus irmãos, que há de fato uma convicção da alegria no coração de Paulo por saber que a sua vida tem de redundar para a glória de Deus. Que não importa, na verdade, se ele tem luxo, se ele está com suas contas pagas, não importa se ele conseguiu comer as 3 refeições do dia, se o nome de Deus é glorificado, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, a pregação de Paulo é o avesso da chamada pregação da prosperidade. Perceberam? Paulo não tem nenhum compromisso com esse movimento recente de pregação de prosperidade. Nenhum. Pelo contrário. Porque ele mesmo, ele vai dizer isso na própria carta em outro momento, sabe viver em abundância. Houve momentos de abundância para ele, mas também em momentos de sofrimento, de privação, onde não tinha. Não tinha. E muitas vezes a gente se apega a certos amuletos falsos, achando que a vida aqui, nesse mundo quebrado, porque nós temos um compromisso com Cristo, nos trará necessariamente paz e tranquilidade, sombra e água fresca. Meu querido, não quero de forma alguma desencorajar sua caminhada cristã, mas isso não é o que a Bíblia nos promete. Muito pelo contrário, é o próprio Senhor Jesus Cristo quem diz em seu sermão do monte, que aquele que quiser segui-lo, sofrerá perseguição. Meus irmãos, a vida cristã envolve sofrimento. E eu não estou fazendo a pregação da teologia da desgraça, que seria o oposto da teologia da prosperidade. Se você ama Jesus, é desgraça na sua vida. Não é isso, não. Porque, de fato, a vida cristã pode estar envolvida com uma série de coisas que podem acontecer conosco. Eventualmente, você pode ter um tempo de abundância. Eventualmente, você pode ter um tempo de dor, sofrimento e morte. Porque não há absolutamente nada neste mundo que devamos nos apegar mais do que a Cristo. E se houver algo nesse mundo, seja o emprego, seja o casamento, sejam os seus filhos, seja qualquer outra coisa que esteja no seu coração, que faça com que você amargue, mesmo sendo Cristo glorificado na sua vida, você perdeu o ponto. Porque mais vale glorificar a Deus do que viver em abundância, do que ter paz e sombra e água fresca. É isso que Paulo está dizendo. Ele entende que os sofrimentos dele redundarão em glória a Deus. E essa convicção é tão profunda no seu coração, meus irmãos, que ele olha para a vida de 2 formas apenas. Ele diz assim: quer saber de uma coisa? A morte não é uma ameaça. Ele mesmo está convencido de que se de fato o Senhor o chamar para morrer hoje, para se encontrar com o Senhor hoje, ele estará contente, porque ele vai estar no melhor lugar que se pode estar. Ele mesmo diz, é incomparavelmente melhor estar com Cristo. Versículo 23. Ao mesmo tempo, não há nele nenhum desejo suicida, meus irmãos. Ele não está pensando assim, olha, o melhor é estar com Cristo, isso é muito, muito bom, então vou procurar a morte. Não é isso. Ele sabe que suas mãos
está, ou que sua vida está nas mãos do Senhor. E porque sua vida está nas mãos do Senhor, se o Senhor quiser recolhê-lo, glória a Deus. Mas enquanto o Senhor lhe der vida, Ele diz, é para servir a vocês, meus irmãos. É assim que Ele conclui. Veja aí o versículo 24. Mas, por causa de vocês, é necessário que eu continue a viver. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Paulo espera que, uma vez tendo sido liberto da prisão, ele possa voltar a encontrar com eles. Nós não sabemos se isso aconteceu. Como eu disse aos irmãos, é possível que Paulo esteja escrevendo essa carta na sua primeira prisão. Foi uma prisão menos severa. E por isso, tendo sido liberto, ele poderia realmente ter visitado os irmãos em Filipos. Nós não temos registro claro sobre isso. Não sabemos se ele voltou a encontrar com aqueles irmãos. É possível, ainda que nós não saibamos. Mas o ponto maior é que Paulo sabe que a presença dele, ainda vivo, não é motivada por outra coisa, senão por servir aos seus irmãos. Meus irmãos, a gente às vezes se perde no nosso dia a dia. A gente perde o propósito de estarmos vivos. As coisas vão se amontoando, nossas tarefas, e a gente esquece que nós fomos chamados por Cristo para viver motivações muito diferentes daquelas que levam o coração dos ímpios. Nosso chamado de servir aos outros é algo que envolve o motivo de estarmos vivos. Somos chamados para servir. E se Deus tem te dado vida até hoje, é para que você possa glorificar o seu santo nome, servindo a Cristo, servindo aos irmãos. Meus queridos, diante desse relato que nós encontramos nesse primeiro capítulo, dessa belíssima história de relacionamento, de alegria, de amor, amizade, afeto, nós devemos de fato olhar para a nossa vida e considerar, será que nós temos motivos de gratidão ao Senhor pela vida dos nossos irmãos? Será que temos vivenciado algo parecido com isso aqui na igreja de Casa Caiada? Será que temos desfrutado de alguma comunhão e temos expressado isso de alguma maneira? Se isso não tem acontecido, meus irmãos, estamos falhando. E como igreja, precisamos despertar para os relacionamentos, para a comunhão, para o amor. E lembra, essa comunhão, esse amor, ela vai ser exercida com oração e com serviço. Será que os irmãos têm se deixado satisfazer pela vida simplesmente de vir aos domingos, sentarem, inclusive domingo à noite? Eu quero dizer a você, se você não vem no domingo de manhã, você está perdendo e perdendo muito. Eu não posso gastar todo o tempo aqui, mas os irmãos que negligenciam as nossas classes de escola dominical, que não trazem seus filhos para aprender da palavra do Senhor, estão negligenciando o que o Senhor lhes concede como igreja. Isso é muito sério. E não estranhe se consequências vierem na sua vida e de sua família, porque você negligencia a vida de comunhão da igreja, inclusive expressa no domingo pela manhã,
na escola dominical. Voltando. Então você às vezes se satisfaz com vir à noite aqui, no domingo, senta no banco, ouve alguma coisa, vai embora, acabou. Desculpa, eu tenho uma notícia terrível para lhe dar. Isso não é cristianismo. Isso não é uma vida cristã. Você poderia fazer isso num cinema, você poderia fazer isso num teatro, você poderia fazer isso num estádio de futebol, você poderia fazer isso em muitos lugares. Mas a vida comunitária de igreja não se resume, e não pode se resumir, a você vir aqui aos domingos e sentar num banco. Porque levar Deus a sério, levar o Evangelho a sério, envolve, sim, comunhão, serviço, se doar, se doar aos irmãos da igreja, se doar ao Senhor Jesus Cristo, sacrifícios, não para a redenção, mas por causa da redenção. Por que você está vivo? Por que o seu coração está batendo hoje? Por quê? Bom, se não for para servir ao Senhor, glorificar o seu nome e servir aos irmãos, eu tenho uma notícia muito ruim para lhe dar. Você está perdendo o seu tempo. Você está gastando tempo com coisas que não são as mais importantes. Ao mesmo tempo, hoje o Senhor se encontra conosco em sua bendita palavra para nos alertar do nosso caminho e nos chamar a nos voltarmos para o propósito de fato do qual nós fomos criados e redimidos. Glorificar a Deus em todas as coisas e servir ao Senhor com alegria, servindo aos irmãos. Amados do Senhor Jesus Cristo, o Senhor nos chama nessa noite para ouvir a sua voz. E como diz o apóstolo João, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Vamos fechar os olhos, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra maravilhosa e rogamos que o Senhor alcance o nosso coração nessa noite, nos trazendo arrependimento, mudança, para que vivamos, ó Deus, um verdadeiro evangelho de amor, de comunhão, de amizade, de afeto na tua igreja. A semelhança do que acontecia com o apóstolo Paulo e seus irmãos da igreja de Filipos, nós, Senhor, queremos vivenciar isso também. Dá-nos esse privilégio, Senhor. Estreita nossos laços de amor. Dá-nos, ó Deus, encorajamento, momentos para estreitarmos ainda mais. E assim, Senhor, glorificar o teu nome, enquanto vida tivermos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.